Olá, queridos! Fazendo aqui um vídeo em resposta ao nosso querido Gustavo, que comentou em um dos meus vídeos, um short que eu fiz no canal aqui no YouTube. E você que é inscrito e que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, e que já é inscrito, deixe o seu like, seu joinha, acione o sininho de notificação. Você que vai assistir esse vídeo aqui no canal no YouTube, eu faço especificamente para o YouTube. E você que assiste pelo TikTok também, comente e deixe o seu comentário, tá bom? Aí vamos lá, Gustavo. Opa, tudo bem? Esse é o comentário dele. Sou eu de novo, kkkk. Primeiro queria agradecer porque tu sempre, eu tô lendo aqui, tá? É o comentário dele. Tu sempre tira minhas dúvidas com bastante paciência. Será? Que bom, Gustavo. Aí um carinho, um grande abraço para você. Eu estava refletindo sobre uma coisa que tem me deixado pensativo. Qual é? Quanto mais eu observo o corpo humano, mais eu vejo algo que parece muito inteligente. Realmente isso aí é verdade. E muito bagunçado. Bagunçado, né? Por exemplo, o sistema imunológico. O sistema imunológico consegue reconhecer vírus, bactérias e proteger a gente de um jeito impressionante. Mas às vezes ele ataca o próprio corpo, causa alergias, doenças, verdade. E a mesma coisa acontece com outras partes do corpo, do organismo. Tem coisas que parecem extremamente bem planejadas, mas ao mesmo tempo existem falhas. Limitações, dores, órgãos que dão problemas e várias coisas que parecem meio improvisadas. Ponto. Minha dúvida é a seguinte, na visão cristã, ele está dizendo que na visão cristã, por que Deus, o Criador dos céus e da terra, é esse que nós estamos se referindo? Pode ser que existam vários do Deus, mas não é a verdade, são mitos, né? Mas o Deus único, Criador dos céus e da terra, de tudo que há, por que Deus criaria um corpo que ao mesmo tempo parece tão incrível e tão imperfeito? Vamos lá, esse é o questionamento dele, a pergunta. Gostaria muito de entender como você explica o que é esta situação e mistura de ordem e aparente desordem que existe no corpo humano e na própria natureza. Não esquece de comentar um bônus se puder. Como é bom esses questionamentos e dar resposta de acordo com a Bíblia, né, queridos? Duas perguntas ele fez no final. Por que o sol esquenta muito? E por que os olhos e membros ouvido não regeneram? Muito bem. Queridos, para dar resposta ao nosso Gustavo, para muitos que têm dúvida em relação sobre isso, e agradeço até pelo carinho, pela pergunta, pelo comentário que ele comentou aqui, é que a dúvida dele é a dúvida de muitos. Eu gostaria de responder o seguinte, queridos, por que o sol esquenta muito? Muitos já fizeram essa pergunta, esse questionamento, já se perguntaram em si. Andei analisando de acordo com as escrituras sagradas, a Bíblia, através dela que eu me baseio, porque de tudo acontece, de imperfeição nesse mundo. Sabemos que na ciência, digamos que eu vou dar aqui duas interpretações da ciência e interpretações bíblicas, da cristã. Porque o sol esquenta muito. Na religião, queridos, na ciência, primeiramente falando, um pouco que eu sei de ciência, mas sabemos que na ciência, vou até ler aqui para você, funciona assim. Porque funciona quando uma usina nuclear natural, onde a fusão de átomos de hidrogênio e hélio no seu núcleo gera o quê? Gera calor, 15 milhões de graus Celsius. Isso é muito, gente. Isso é porque o sol é muito quente, esquenta muito. E isso é na ciência. Então você já deve se perceber que na ciência é porque a fusão, né, de átomos de hidrogênio e de hélio no seu núcleo, no núcleo do Sol, gera lá um calor intenso que só Deus consegue explicar. Mas que o ser humano, na ciência, ele consegue dizer que 15 milhões de graus Celsius.
Imagine 15 milhões de graus Celsius, é muito quente, gente. Por que ele é muito quente? É por causa disso. Já na religião, eu te explico o porquê. Na religião, a Bíblia diz que, Apocalipse capítulo 16, dá até lá uma ilustração de versículo 8 e 9, que na religião significa a manifestação visível da energia e da justiça do próprio Deus. Da força de um Criador ou de uma divindade suprema. Que o sol da justiça significa o fogo purificador. O sol, que é muito quente, que nós reclamamos às vezes, significa a purificação de Deus sobre a sua criatura. Então, o sol esquenta muito, é por isso. Significa a justiça do Criador. Significa um fogo purificador que está purificando, lavando os nossos pecados. Por isso que não devemos reclamar do sol, da pintura, porque é Deus. Tudo é criação de Deus. Até aí você entendeu? Por que o motivo e a razão de tudo isso? Mas a segunda pergunta, ele falou, por que os olhos e membros, ouvidos não regeneram? Por que os olhos, nossos olhos, ouvidos ou outros membros não se regeneram? Vamos lá. Sabemos que, de acordo com a ciência diz que é porque as nossas células perderam essa capacidade ao longo da evolução. Isso é segundo a ciência. Diz que nossas células perderam a capacidade ao longo do tempo, ao longo da evolução, priorizando a cicatrização rápida e a complexidade estrutural para evitar infecções fatais. Então a ciência aqui está explicando que as células perderam essa capacidade ao longo do tempo da evolução, priorizando principalmente a complexidade natural para evitar infecções ou mortais que viriam no futuro. Mas o que a religião fala disso? O que a Bíblia, eu gosto sempre quando se fala em ciência, fala também de Bíblia. É uma das coisas que deveria sempre se unirem, né? A religião, a Bíblia fala o seguinte, que na religião bíblica, a explicação bíblica para isso, para essa pergunta é que no início da fundação, a humanidade teve uma queda. E essa queda causou esse fenômeno, a fragilidade da carne e a promessa de uma restauração futura. Então aqui explica tudo, que depois da queda teve a fundação, mas depois teve a queda. E nessa queda, com a nossa desobediência, foi que as coisas foram perdendo completamente o sentido e até mesmo a razão de se viver. Você entende? Porque muitas pessoas hoje têm dúvida de que existe Deus, de que existe ainda um lugar vindouro, futuro, um paraíso. Então isso é muito difícil ser um crente ou ser um cristão para crer ainda que existe algo futuro. Porque sabemos que as coisas perderam totalmente o sentido. É ou não é? Eu, como cristão, olho para um lado, olho para outro e vejo, mas que sentido mesmo? Então, se a gente não ter uma fé baseada em Deus e nas Escrituras Sagradas, a gente vai de fato mesmo olhar que não tem nada a ver a gente ser crente mais nesse mundo. Mas isso é questão de cada um crer, entende? Então, na religião, essa é uma das maiores explicações que eu tenho para dizer para você, Gustavo, e para muitos que têm dúvida, que na queda as coisas perderam o sentido. Mas sabemos que tudo isso, para quem crê, acredita, sabemos que essa fragilidade da carne, da nossa carne, existe ainda por trás de tudo uma promessa, que é uma restauração futura, que a gente enxerga em Cristo Jesus. Aceitando Jesus, seguindo Ele, sabemos que terá uma restauração, uma promessa que Ele nos deu. Sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E esperamos um paraíso com Deus e com o Senhor Jesus. Então, se esse vídeo te ajudou, deixe aqui o seu like, seu joinha, se não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se eu ajudei, comenta aqui, gente. Comente, por favor, se inscreva. Até mais.